Amém, meus irmãos. Que bênção, que privilégio podermos nos reunir de novo diante da palavra do Senhor para aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar por meio da sua palavra. Convido os amados a abrirem a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, nós faremos a leitura a partir do verso de número 1. Assim nos diz a santa, inspirada, poderosa palavra de Deus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todos nós gostamos do descanso. Depois de uma longa jornada de trabalho, depois de termos passado a semana toda trabalhando, aguentando as pressões e os estresses comuns do trabalho, todos nós precisamos de descanso. Quando é sexta-feira à tarde, o relógio já bate 5 ou 6 horas, nós ficamos ansiosos esperando o momento de voltar para a nossa casa, de estar no lar, de simplesmente nos jogarmos no nosso sofá confortável e nos esquecermos do trabalho até que a jornada comece novamente na segunda-feira. Ou ainda, quando nós estamos para entrar de férias do nosso serviço, passar uma semana ou quem sabe um mês em casa, viajando, descansando. Isso é bom, isso é agradável, parece que o coração palpita esperando por aquele grande e glorioso dia em que entraremos de férias do nosso serviço. E nós nos alegramos quando esse momento chega, não porque somos preguiçosos, mas porque precisamos de descanso. Nós não fomos feitos para longas jornadas de trabalho ininterrupto, de fadiga ininterrupta. É por isso que precisamos de períodos constantes de descanso entre as jornadas de trabalho. Caso contrário, nós desfalecemos. Ou ainda, aqueles que estão aposentados, que sabem que já cumpriram seus deveres profissionais durante a vida e que agora podem desfrutar do fruto do seu trabalho. Que coisa abençoada é essa! A verdade, irmãos, é que nós não somente gostamos do descanso, mas precisamos do descanso. A palavra de Deus também fala de um descanso que Deus tem reservado para os crentes. Não um descanso profissional, como o que nós desfrutamos aos fins de semana, que descansamos sábado e domingo e segunda-feira começamos tudo de novo. Mas o descanso que Deus tem para nós é um descanso espiritual, é um descanso eterno, é um descanso celestial que Ele tem reservado para os seus filhos. Diferente do descanso profissional, que é um descanso
merecido pelas leis do nosso trabalho, nós temos esse direito. Mas esse descanso de que Deus fala não é semelhante ao descanso profissional, porque é um descanso totalmente imerecido. É um descanso que nós não merecemos, mas que foi comprado para nós por um preço altíssimo, que foi pago pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós temos esses momentos de descanso, como por exemplo o dia do Senhor, que nós temos para descansar, não somente fisicamente, mas também espiritualmente, isso nos faz lembrar daquele descanso que o Senhor tem preparado para o seu povo. Então, o autor aos Hebreus, ao escrever essa epístola, ele tem como intenção fortalecer a fé dos seus leitores, fazer com que os seus leitores perseverem na fé, nas promessas de Deus, que os seus leitores perseverem na fé no Evangelho, porque o autor sabia que os leitores dessa carta estavam sendo duramente provados, e pela dificuldade, pelo fogo da provação, muitos deles que eram judeus, que haviam se convertido à fé cristã, estavam sendo tentados a retroceder e voltar ao judaísmo, e abandonar o Evangelho, abandonar a plenitude do Evangelho para retornar às sombras da antiga aliança. Portanto, o autor aos Hebreus escreve para dizer àqueles que estavam se sentindo desanimados, dizendo: persevere crendo nas promessas de Deus, persevere no Evangelho, porque retroceder para o judaísmo seria apostasia, abandonar a fé, abandonar aquilo que é pleno no Evangelho para retornar às meras sombras, abandonar aquela revelação plena que o Senhor concedeu para nós por meio de Cristo, para retornar àquelas formas que apontavam para Cristo que haveria de vir. É deixar a substância para retornar às sombras. Então, neste trecho que nós lemos, o autor aos Hebreus está escrevendo para fortalecer a nossa fé nas promessas de Deus. E aí, o que ele quer tratar conosco é sobre os motivos pelos quais nós podemos crer e devemos continuar crendo e perseverando nas promessas de Deus. Qual é então a primeira verdade que o autor nos ensina a respeito desse tema? A primeira verdade que esse texto nos ensina é que nós podemos crer nas promessas de Deus, porque o descanso ainda está disponível. Ele começa o verso 4 dizendo, o verso 1 dizendo: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A desobediência do povo no Egito, aquele povo que saiu do Egito e vagou peregrinando por 40 anos no deserto, o fracasso daquele povo em usufruir, em desfrutar da promessa que Deus havia feito, não anula a promessa do Senhor. Aquele povo recebeu promessas maravilhosas, promessas de entrar numa terra boa, uma terra que mana leite e mel. Aquele povo recebeu a promessa de adentrar cidades que eles não haviam construído, de possuir casas que eles não haviam construído, casas cheias de bens que eles não encheram, poços de águas que eles não cavaram. Nenhuma nação da terra poderia resistir a eles durante todos os dias de sua vida, mas havia uma condição: se tão somente eles fossem fiéis e perseverantes em seguir ao Senhor e crer nas suas promessas. Mas todos nós sabemos o fim da história. O povo não foi fiel ao Senhor, o povo foi rebelde, o povo perseverou em fazer o mal, a ponto de, no Salmo 95, o autor dizer, nas palavras de Deus: estes não conhecem os meus caminhos, eles sempre erram no seu coração. Portanto, apesar de terem recebido promessas tão maravilhosas, eles não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. E até que o último homem daquela geração não morresse, não perecesse no deserto, o povo não adentrou na terra prometida. Nem mesmo Moisés pôde entrar por causa da desobediência do povo, da incredulidade do povo. E o motivo do povo não ter entrado está no verso 19 do capítulo anterior. O último verso do capítulo 3, em que ele diz: vemos, pois, que não puderam entrar, se referindo ao povo do deserto, não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles foram incrédulos e, portanto, foram privados de desfrutar da promessa do Senhor. Mas, quanto a nós temos promessas maravilhosas também.
Promessas que excedem em muito as promessas que o povo recebeu no deserto. Em vez de uma Canaã terrena, nós temos a promessa de uma Canaã celestial, de uma Jerusalém celestial. Nós temos a promessa de habitar com Cristo eternamente na glória. Nós temos a promessa do perdão dos pecados. Nós temos o próprio Cristo em pessoa, que se revelou a nós, esteve conosco, andou com os seus discípulos, e entregou a sua vida por nós no Calvário, para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. Em vez de andar em uma terra como o povo de Israel adentrou em Canaã, nós temos a promessa de adentrar no reino celestial de Deus, onde o autor de Apocalipse descreve como uma cidade que tem ruas de ouro, que tem monumentos grandiosos construídos de pedras preciosas, promessas maravilhosas para nós. Mas a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos: nós cremos nas promessas? Nós cremos verdadeiramente ou somos descrentes como aquele povo no deserto? Meus irmãos, nós podemos pertencer a uma longa linhagem de presbiterianos, nós podemos ser membros de uma igreja centenária, nós podemos participar das atividades regulares da igreja, nós podemos ter toda a aparência de piedade e ainda assim sermos incrédulos. Nós cremos verdadeiramente nas promessas? Nós verdadeiramente amamos as promessas de Deus, amamos o Evangelho, amamos tudo aquilo que Deus tem prometido a nós? Ou somos contados entre os incrédulos, aqueles que têm a mera aparência de piedade, mas que não têm nenhum poder? Precisamos crer nas promessas, caso contrário, nós também ficaremos de fora, tal como o povo de Israel que saiu do Egito. Então nós precisamos crer nas promessas, mas nós temos não somente essa convicção de que a incredulidade ameaça nos deixar de fora, mas nós temos também a convicção de que a fé garante a nós a entrada. Ele diz no verso 3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Portanto, se nós cremos no Evangelho, nós já estamos dentro, nós já pertencemos a esse reino que está prometido a nós. Nós já pertencemos ao reino de Cristo, nós já temos a entrada garantida e podemos ter certeza da nossa salvação. Aqueles que creem em Cristo Jesus de todo o seu coração, aqueles que creem no Evangelho, já estão dentro. Isso para nós é motivo de segurança, de sabermos que o reino não somente já foi conquistado, mas também é preservado para nós pelo próprio Deus. Nós já pertencemos a esse reino, a esse descanso que nós desfrutaremos. É claro que esse descanso será somente plenamente desfrutado na glória, no novo céu e na nova terra. Mas já no presente, nós podemos usufruir, antecipar o desfrute desse descanso eterno, já nesta vida. Nós já nesta vida podemos ter descanso das nossas tribulações. Nós cremos em um Deus que nos guarda, nós cremos em um Deus que nos perdoa, nós cremos em um Deus que é um socorro bem presente nas nossas tribulações. Nós cremos em um Deus, em um Cristo, em um Messias que, nas próprias palavras deles, diz para nós virmos até Ele. Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, venham a Cristo e encontrem alívio, porque o jugo dele é suave, o fardo que Ele tem para nós é leve, porque Ele nos ajuda a carregar os fardos dessa vida. Se nós passamos por dificuldades, nós podemos confiar em Deus e ter alívio e descanso já nessa vida. Portanto, as dificuldades, os problemas não são motivo para nós abandonarmos a fé, para nós apostatarmos, porque se recebemos a luz plena do Evangelho e em seguida abandonamos tudo isso, nós incorremos no pecado da apostasia, no abandono da fé, e nenhum de nós quer as consequências do julgamento de Deus sobre um pecado tão horrendo, um pecado tão tenebroso sobre as nossas vidas. A imagem que o autor aos Hebreus traz aqui é como a de um atleta em uma corrida. Ele corre aqueles 100 metros rasos com a intenção de passar na linha de chegada. E ele corre, e o nosso alvo é passar a linha de chegada, é alcançar o destino final. Mas ele diz: cuidado, para que ao correr até o destino final, você não sejam daqueles que caem, tropeçam e ficam pelo caminho e não chegam no destino final. Nós, como crentes, devemos temer, como ele diz no verso 1, temer que, sendo nos deixada a promessa, fiquemos de fora por causa da incredulidade. Nós precisamos crer no Evangelho, nós precisamos crer nas promessas de descanso
que o Senhor tem feito ao seu povo. No final do verso 3 até o verso de número 5, o autor associa esse nosso descanso ao descanso de Deus após a criação. Após ter criado os céus e terra durante 6 dias, Gênesis 2:2 diz que Deus descansou de toda a obra que havia feito. Então, ele associa o descanso do crente àquele descanso primordial que Deus teve no princípio, dizendo que quando nós descansarmos finalmente com Cristo, por causa do que Cristo fez por nós, nós entraremos no descanso, assim como Deus entrou no descanso das suas obras. Não que Deus esteja inerte e não trabalhe mais. Ele mesmo diz por meio de Cristo: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O descanso de Deus não foi um cessar completo das suas obras, mas foi o cessar da obra criadora de Deus. Então, quando Deus entra no descanso, Deus associa o nosso descanso ao descanso dele mesmo. Mas não somente isso, mas ao fazer essa associação, o autor de Hebreus está nos mostrando que logo naquele tempo, logo após encerrar a sua obra criadora, o descanso já estava aberto, o descanso já estava disponível para todos aqueles que viriam a crer. Portanto, nós podemos crer nesse descanso que o Senhor tem feito a nós, porque, como vimos em primeiro lugar, o descanso ainda está disponível. Deus não revogou a promessa, Deus não deixou de lado a promessa que havia feito, mas a promessa permanece em vigor para todos os tempos, para todas as gerações. Se nós cremos no Evangelho, nós entraremos nesse reino. A pergunta é: nós verdadeiramente cremos? Ou, apesar de toda aparência de religião, nós somos descrentes? Portanto, meus irmãos, nós precisamos crer firmemente nas promessas de Deus. Tudo aquilo que Ele tem prometido, tudo aquilo que Ele tem dito a nós por meio da sua palavra, devemos crer de forma firme e inabalável. Do contrário, fazemos de Deus um mentiroso. E quem é dentre nós que quer sustentar uma acusação tão blasfema, tão terrível, de acusarmos a Deus de mentiroso, de Ele dizer que tem promessas de descanso para nós, e nós dizemos: eu não acredito nisso, eu não acredito nessa promessa de descanso. Portanto, fazemos de Deus mentiroso se não cremos nas promessas que Ele tem para nós. Lembre que não basta ouvir o Evangelho, não basta ouvir as promessas, precisamos crer nelas. O autor da Epístola de Tiago diz que os simples ouvidores da lei não serão justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei haverão de ser justificados. Da mesma forma, aqueles que somente ouvem o Evangelho não serão justificados, mas aqueles que creem no Evangelho é que serão justificados. Então nós podemos crer na promessa de descanso, em primeiro lugar, como acabamos de ver, porque o descanso ainda está disponível. Mas em segundo lugar, nós também podemos crer porque o descanso já foi conquistado. Lembre-se que os israelitas não puderam entrar por causa da desobediência. O verso 6 diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. O povo não entrou por causa da desobediência. Então veja que a desobediência é ligada à incredulidade, porque o verso 19 do capítulo 3 diz que eles não entraram por causa da incredulidade, e aqui no verso 6 diz que eles não entraram por causa da desobediência. Portanto, meus irmãos, a incredulidade é desobediência contra Deus. A incredulidade é a raiz da qual surgem todos os frutos de desobediência da nossa vida. Muitas pessoas dizem crer em Deus e professam crer em Deus, mas agem como ateus. São ateus práticos, porque dizem crer, mas vivem como se Deus não existisse. Levam uma vida totalmente contrária aos mandamentos do nosso Deus. Então, se nós também formos descrentes, se nós também formos incrédulos, nós também estaremos incorrendo no pecado da desobediência contra Deus. E quem sabe a quais pecados terríveis, quão longe a incredulidade nos levará no pecado, porque nosso coração é mau. Não se engane, nosso coração é perverso. Nosso coração, a parte da graça de Cristo, nada de bom pode ser colhido dele, a não ser o pecado e a maldade. Mas se temos a graça de Deus, nós não podemos viver na incredulidade, nós não podemos viver na desobediência. Mas essa promessa que o Senhor fez de descanso, de salvação, é uma promessa que requer resposta urgente.
Não podemos esperar para amanhã. Você não sabe se amanhã terá chance de se arrepender. Você sequer sabe se amanhã você estará vivo, ou se o seu próximo passo será nesta vida ou na outra. Lembre sempre que Deus tem muitas formas de despachar os pecadores deste mundo para a eternidade. Deus tem muitas formas de fazer isso, e nós não sabemos quando será a nossa hora. É por isso que o verso 7 diz, de novo, determina certo dia. Que dia? Amanhã? Ontem, meus irmãos, já passou. Toda a oportunidade que tínhamos de nos arrepender ontem já foi embora. O amanhã nós sequer sabemos se chegaremos até ele. Por isso, o dia determinado que o Senhor tem para nós é o hoje. Hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. É uma resposta que precisa ser dada com urgência. Nós não sabemos o nosso futuro, portanto, creiamos hoje no Evangelho. Creiamos hoje para que não venhamos a lamentar amargamente por não termos crido enquanto havia tempo. Meus irmãos, que promessas maravilhosas o Senhor tem feito. Que promessas maravilhosas o Senhor fez àquele povo que saiu do Egito, mostrando a ele os seus sinais, as suas maravilhas, fazendo com que o Egito ficasse devastado pela mão poderosa do Senhor, fazendo com que aquele povo saísse em segurança e por 40 anos andasse no deserto na presença de Deus. Por 40 anos o povo recebeu alimento do Senhor. O Senhor supriu aquele povo de água. As suas vestes não envelheceram. A nuvem nunca deixou de seguir o povo de dia, e nem a coluna de fogo à noite. E apesar de tudo isso, o povo foi incrédulo e desobediente. Não seja esse o nosso caso. Quantas coisas boas você recebeu do Senhor. O fato de você estar aqui hoje é uma misericórdia infinita, incontável do nosso Deus. Por isso nós não devemos cair no mesmo exemplo de desobediência. A resposta que o Senhor requer de nós é hoje. Se você já é um crente, convicto no Evangelho, no amor de Jesus Cristo, louvado seja Deus por isso. Mas se existe ainda alguma raiz de incredulidade crescendo no seu coração, leve isso diante do Senhor. Confesse ao Senhor a sua incredulidade, se arrependa e creia no Evangelho hoje, enquanto ainda há tempo. Lembre-se que Jesus é aquele que é descrito pelo autor de Hebreus como sendo superior a todo o Antigo Testamento. Para impedir que aqueles judeus que estavam querendo retornar ao judaísmo, para impedir que eles fizessem isso, o autor dos Hebreus descreve Jesus como sendo maior do que tudo aquilo que havia no Antigo Testamento. O livro de Hebreus já começa com uma declaração enfática de Cristo como superior aos profetas, como Cristo sendo superior aos anjos, como superior a Arão, a Melquisedeque, como sendo superior ao próprio Moisés, que foi grande servo na casa de Deus, mas ainda assim era apenas um servo na casa de Deus. Mas Cristo é descrito como filho, que é superior ao próprio Moisés, e que aqui no capítulo 4 é descrito como sendo superior a Josué. Porque diz o verso 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Josué não deu descanso ao povo. Aquele descanso que era representado pela terra prometida, apontava para aquele descanso que representa o descanso eterno dos filhos de Deus. Josué não deu descanso ao povo, a ponto de, no Salmo 95, Davi, falando 400 anos depois aproximadamente, depois do Êxodo, ter falado, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Portanto, a repreensão era válida para o povo daquele tempo e é válida para o nosso tempo também. Josué não deu descanso. O descanso, quem nos concedeu para nós foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso ainda resta um repouso para os filhos de Deus. O verso 9 diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Há um repouso que Josué não pôde dar, que Josué jamais seria capaz de dar, que é o repouso que somente o nosso Senhor Jesus Cristo nos concede. É por isso que o verso 10 diz assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Cristo Jesus, quando morreu pelos nossos pecados, quando ressuscitou para a nossa justificação, quando Cristo terminou a sua obra redentora, ele também entrou no descanso com o Pai.
Assim como o Pai descansou das suas obras após a obra da criação, Cristo também descansou após a obra da redenção e conduz os crentes, conduz todos aqueles que creem juntamente com Ele para esse descanso eterno que Ele reservou para nós, que Ele comprou para nós com seu sangue. Descanso esse que Josué não pôde dar, mas que Jesus concedeu a nós, porque Ele é o verdadeiro Josué. Ele é quem nos conduz para a verdadeira Canaã, que é o reino do nosso Deus. Jesus, na verdade, é quem nos deu esse descanso e nós podemos confiar plenamente nele. Você pode confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. Nós podemos duvidar de homens carnais, mas em Cristo Jesus nós podemos confiar de que o sacrifício que Ele fez por nós é plenamente suficiente e que Ele é o nosso único Senhor e Redentor. Por isso, creia que o descanso já foi conquistado. Portanto, nós podemos crer nessa promessa que o Senhor tem feito a cada um de nós. Anseie, portanto, por esse descanso. Ele supera tudo que esse mundo pode oferecer. O descanso que o Senhor tem preparado para os crentes vai muito além de qualquer coisa que você possa imaginar desta vida, deste mundo presente que é cheio de tantas aflições, de tantos pecados, tantas coisas que nos afligem. Mas o Senhor Jesus promete que nos dará descanso das aflições, do labor, de todo o trabalho, de todo o labor do trabalho, e nos levará para esse reino glorioso. A ponto de o autor de Apocalipse dizer no capítulo 14, no verso 13, as seguintes palavras: Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Portanto, nós não tememos nem sequer a morte, porque nós cremos que nela nós descansaremos e entraremos nesse descanso que o Senhor tem reservado para nós. Veja que o crente vive entre dois mundos: o mundo do agora, o mundo do presente, o mundo que nós bem conhecemos, que é cheio dessas dificuldades e cheio desses labores que nos afadigam. Mas nós também vivemos entre um outro mundo, que é esse mundo glorioso que o Senhor tem reservado para nós. Nós vivemos entre o já e entre o ainda não. Nós sabemos que a promessa se cumprirá com plenitude somente no futuro, mas desde agora nós já podemos ter essa antecipação desse descanso já na presente vida. E, portanto, desfrute também do dia do Senhor como uma antecipação, como um antegozo daquele dia que será o domingo eterno, em que nós descansaremos eternamente na presença do nosso Deus. Que o domingo não seja para você um fardo, ter que vir à igreja, ter que vir à escola dominical de manhã e depois novamente ao culto à noite. Isso não é um peso de forma alguma, isso é um prazer. Aqueles que amam a Jesus Cristo e que creem nas promessas têm prazer nessas coisas, e para eles não é um fardo. Portanto, aproveite o dia do Senhor como um dia prazeroso. Coloque nesse dia o seu prazer. Deleite-se no dia do Senhor. Porque quando nós desfrutamos o domingo, nossa mente é voltada para se lembrar de que haverá um domingo eterno, em que nós desfrutaremos para sempre com o nosso Deus. Mas também, em terceiro e último lugar, esse texto nos ensina que nós podemos crer na promessa de descanso de Deus, porque nós não podemos enganar a Deus, nós não podemos enganar ao nosso Senhor. O verso 11 diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Se nós dizemos que cremos no Senhor Jesus Cristo, que cremos nas promessas, nós precisamos viver de acordo com isso. Nós não podemos dizer que cremos, mas viver como descrentes. Nós não podemos viver de maneira contrária aos mandamentos de Deus, porque se somos crentes, a nossa vida mostrará, por meio das nossas obras, aquilo que nós queremos com o nosso coração. Nós precisamos viver e, pelas nossas obras, mostrar que a nossa fé é verdadeira. Não é o caso de que o autor aqui está nos ensinando um segundo tipo de modo de salvação, que nós podemos ser salvos pelas nossas obras, principalmente por ele começar dizendo: esforcemo-nos, portanto, para entrar no descanso. Será que ele está nos ensinando uma salvação por obras? De forma alguma. Porque o verso 13 nos diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. A entrada nesse descanso se dá pela fé. E o esforço ao qual ele se refere aqui é o esforço justamente da fé.
de nós mostrarmos pelas nossas obras que nós verdadeiramente cremos. Porque o crente, ele vive em conformidade com a vontade do nosso Deus. O crente não é um mundano. Um crente não é alguém que vive desprezando as ordens e os mandamentos de Deus. E assim como nós ouvimos e meditamos hoje no culto pela manhã, aqueles que praticam essas coisas, que são imorais, que são roubadores, aqueles que são idólatras no seu coração e entre outros pecados, são falsos irmãos, são falsos crentes. Portanto, nós devemos viver de maneira que glorifica o nome santo do nosso Deus. Lembre que a desobediência privou o povo do deserto de entrar na terra prometida. E a desobediência também terá consequências catastróficas na nossa vida. E também lembre-se que a palavra de Deus revela exatamente quem você é. O verso 12 diz, com palavras afiadas, como a palavra de Deus realmente é. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus mostra exatamente quem você é. Diante da palavra de Deus, nós estamos completamente descobertos. Nós somos mostrados exatamente como nós somos. Não há uma ruga, não há um defeito, não há uma mácula da nossa vida e do nosso coração que não seja exposto e revelado pela palavra de Deus. É a palavra do nosso Deus. Não é uma mera filosofia de homens, não é uma mera ideologia, é a palavra de Deus que penetra mais fundo do que qualquer filosofia pode entrar, que penetra até a sede das nossas emoções, até a sede da nossa razão, até os nossos pensamentos, e é poderosa para transformar a nossa forma de viver, de agir, de pensar. A palavra de Deus é, como nós dizemos crer, a nossa única regra de fé e prática. Ela é inerrante, ela é infalível, ela sabe exatamente aquilo que nós somos. Um certo pregador disse certa vez: quando eu leio as Escrituras, eu quase morro de vergonha, porque ela revela exatamente aquilo que eu sou. A Bíblia é como um espelho cristalino, diante do qual nós nos colocamos, e ela revela aquilo que nós somos. Se houver incredulidade em nós, a palavra há de revelar. Portanto, creia na palavra, estude a palavra de Deus, tenha a sua mente mergulhada nessa Escritura poderosa, porque ela é poderosa para transformar a sua vida, o seu coração, e conceder fé ao coração descrente. Quando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, aliada ao poder esmagador do Espírito Santo, opera na vida do crente, ninguém de nós pode resistir, nenhum de nós pode deter a obra do Espírito de Deus, trabalhando e operando pela sua palavra. Quando o Espírito empunha a palavra de Deus e penetra o nosso coração com essa palavra, não há coração tão duro que não seja transpassado, não há pessoa tão incrédula que não seja alcançada. Isso para nós é um conforto e um alívio em saber que a palavra que nós pregamos aos descrentes é poderosa para convertê-los, mas também é poderosa para converter o nosso próprio coração. E por fim, lembre que não somente a palavra revela quem você é, mas o próprio Deus te conhece. O verso 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Senhor sabe quem você é. O Senhor conhece o seu coração. Você não pode esconder pecados de Deus. Você não pode praticar obras ocultas nas trevas pensando que os olhos de Deus não veem, que o Senhor não sabe, que o Senhor não contempla. Porque os olhos de Deus são como labaredas de fogo que atravessam a escuridão e observam o seu coração e sabe exatamente o que se passa na sua mente, nos seus pensamentos, quais são os propósitos das suas ações. O Senhor te conhece. O Senhor é um Deus onisciente. Isso para nós é suficiente para nos fazer estremecer, de saber que Deus conhece cada mau pensamento, cada desejo pecaminoso, cada incredulidade que há no nosso coração. O Senhor conhece, o Senhor sabe e o Senhor vê. Se houver incredulidade dentro de você, Deus sabe disso, e o Senhor nos pedirá contas da forma como nós vivemos.
nós todos prestaremos contas diante de Deus. No fim, todos nós nos apresentaremos ante ao tribunal de Cristo para sermos julgados por Ele. Portanto, nós devemos crer e nos arrepender agora. A imagem que esse texto nos traz, de que nós estamos expostos e descobertos diante de Deus, é uma imagem fortíssima. A palavra usada aqui pelo autor se refere a um animal que está prestes a ser sacrificado. E aquele que está para sacrificar o animal pega a cabeça daquele animal, levanta a cabeça e o pescoço daquele animal está exposto, nu, diante da faca para ser degolado. Então o texto está nos dizendo que nós somos assim diante de Deus. Nós somos como animais, com o pescoço exposto, prestes a ser sacrificado. E nós iremos prestar contas diante desse Deus. Deus nos conhece. E aqueles que não pertencem a Cristo, aqueles que morrerem na incredulidade, serão julgados, serão condenados por Deus, sem piedade alguma. A piedade está para esta vida. O Senhor nos oferece misericórdia agora. Precisamos crer no Evangelho. Nós somos inteiramente conhecidos pelo Senhor. Portanto, viva de forma que a sua conduta revele que você é um crente que está peregrinando para essa pátria celestial. Porque se nós estivermos caminhando para lá, a nossa conduta revelará isso. Então, meus irmãos, concluindo essa mensagem, algumas aplicações práticas, além daquelas que nós já vimos ao longo deste sermão, desta mensagem. A salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em primeiro lugar, é a mesma, é pela fé. Os crentes do Antigo Testamento não eram salvos pelas obras, pela obediência à lei, de forma alguma. Eles eram salvos também pela fé. Aqueles que não creram ficaram de fora, mas todos aqueles que creram entraram no descanso do Senhor. Portanto, nunca houve duas formas diferentes de salvação. A salvação sempre foi da mesma forma, pela fé. No Antigo Testamento, eles eram salvos pela fé no Messias que viria. Nós somos salvos pela fé no Cristo que já veio. Portanto, essa luz que nós recebemos é muito maior. Portanto, tendo uma revelação mais plena, nós também temos uma responsabilidade maior. Porque se aqueles que pecaram diante de figuras, sombras, tipos, se eles receberam dura condenação, quanto mais se nós negligenciarmos uma salvação tão grande que o Senhor nos concede. Portanto, lembre dessas coisas e que isso seja para o nosso temor. Mas, além disso, Cristo, meus irmãos, é aquele que garante que nós vamos perseverar. Nós temos falado aqui o tempo todo sobre perseverar nas promessas de Deus, crer nas promessas de Deus, mas pela nossa força nós não conseguimos. Mas o verso 14 diz: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nossa perseverança só é possível por causa de Jesus Cristo, porque Ele nos fortalece. E Ele garante que as ovelhas que Ele comprou com seu sangue jamais perecerão. E por fim, lembre-se sempre que Jesus é o verdadeiro Josué, que enfim nos conduzirá para o verdadeiro descanso. Ele é quem conquistou para nós o descanso, e Ele que nos conduzirá para nós, na sua graça e pelo seu poder. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, Tua palavra é maravilhosa e as promessas que o Senhor tem são maravilhosas também. Ajuda-nos a crer. Não permita que sejamos descrentes, mas que creiamos que o Senhor é o nosso Deus, único, suficiente, Salvador e Redentor. Ó Senhor, que se houver incredulidade em nosso coração, no coração de qualquer um que está aqui, que ouviu essa mensagem essa noite, que a Tua palavra penetre nesse coração e conceda a vida, conceda a fé e conceda a salvação. E nós que já cremos, que o Senhor conceda a Tua graça para mantermos a nossa vida de acordo com as promessas que recebemos. Ajuda-nos a perseverar, porque as Suas promessas são maravilhosas. E acima de tudo, o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Amém.
fomos salvos pela fé. Vivemos pela fé. Que a nossa fé seja perseverante. No céu,